Hoje a gente vai mergulhar numa análise política de uma pesquisa Datafolha que saiu recentemente e, olha, gerou uma baita preocupação lá no governo. E, ó, para não perder nenhuma das nossas próximas análises, já sabe, né? Inscreva-se no nosso canal. Essa frase aqui, tirada da fonte original da análise, já dá o tom da coisa toda. A ideia é a seguinte: se historicamente o Datafolha é visto como uma pesquisa que tende a favorecer a esquerda, e mesmo assim o Flávio aparece na frente, bom, o sinal de alerta acendeu com força total para o governo atual. Então, como é que a gente vai entender essa história? Primeiro, vamos direto para os números que acenderam esse alerta todo. Depois, vamos passar pelas três grandes preocupações que já existiam no governo, entender por que, segundo essa análise, a popularidade do Lula não decola e ver o choque entre duas visões de país. E tudo isso leva a gente para o ponto principal da análise, a tal força política do antipetismo. Bom, vamos lá então. Vamos direto para os números que estão causando todo esse barulho. O ponto de partida da análise é justamente esse, o cenário de segundo turno. Pela primeira vez, o Flávio Bolsonaro aparece numericamente na frente do Lula. E isso, claro, é uma virada bem importante se a gente comparar com as pesquisas que saíram antes. Mas olha que interessante, não é só sobre quem está na frente. A pesquisa mostra uma eleição que parece ser definida pela rejeição. E os dois principais nomes têm taxas bem altas. Só que, de acordo com esses números, a rejeição ao Lula está um pouquinho maior. E o mais curioso, segundo a análise, é que o governo já estava de olho em três pontos bem específicos. Três preocupações que existiam mesmo antes dessa pesquisa sair. E o que aconteceu? Pois é, segundo a análise, o pior cenário se confirmou nos 3 pontos. Primeiro, não apareceu nenhum candidato de terceira via para quebrar a polarização. Segundo, as medidas econômicas que foram tomadas não mudaram a percepção das pessoas. E terceiro, o crescimento do Flávio não parou, pelo contrário, continuou subindo. Certo. Então a grande pergunta é, por quê? Por que, na visão de quem fez essa análise, a popularidade do Lula estagnou? Vamos entender os motivos. De acordo com a fonte dessa análise, pessoas ali do círculo próximo do presidente dizem que ele mesmo não entende esses números. Fica se perguntando o que está acontecendo e, aparentemente, sempre procurando algum culpado externo. E aí a análise aprofunda. O argumento central é que o problema não é tipo equipe de comunicação que não sabe vender o peixe. Não, a questão seria bem mais profunda. Uma desconexão entre as ideias políticas do presidente e o que o Brasil de hoje estaria pensando, sabe? O mundo mudou e as ideias talvez não tenham acompanhado. E essa ideia de desconexão nos leva a um ponto-chave da análise: o choque entre duas filosofias, duas visões de como governar a economia. De um lado, a análise coloca programas como o Bolsa Família. A descrição que a fonte dá é que eles tiram de toda a sociedade para dar a um grupo específico, o que poderia gerar uma dependência. Do outro lado, colocam iniciativas como o Pix. A visão aqui é que ferramentas assim ajudam a economia inteira, facilitam a vida de todo mundo e, no fim das contas, criam prosperidade de uma forma mais ampla. Bom, e com tudo isso na mesa, a gente chega na parte final que amarra toda a conclusão da fonte. E a conclusão é forte. Para essa análise, os números da pesquisa não são só um retrato do momento. Eles são um sintoma de algo maior, o chamado antipetismo. A tese é que essa tem sido a força política mais poderosa do Brasil já desde 2016. Mas aí fica a pergunta: por que o PT não conseguiu se mobilizar contra isso? A análise sugere que aquela mobilização mais espontânea, de rua, perdeu força. Hoje, dependeria mais de estruturas já profissionais como sindicatos e grêmios. E o ponto principal seria que as ideias centrais do partido já não conversam mais com tanta gente como antes, enquanto a direita teria se consolidado muito bem no mundo digital com pautas mais novas. Então, o que a gente fez aqui foi destrinchar a análise de uma fonte sobre essa pesquisa Datafolha. E ela nos deixa com uma tese central e uma pergunta para a gente pensar. Será que o antipetismo é, de fato, a maior força política em jogo no Brasil hoje, capaz de remodelar todo o cenário eleitoral?